Então, o tema da noite hoje é treinamento contra o medo. E o nosso companheiro Emerson Pedersoli vai conduzir-nos nessa reflexão. Obrigado. Boa noite. Bom, uma parte aqui já me conhece. O meu nome é Emerson Pedersoli, eu sou de uma casa espírita que se chama Lar Fraternidade Maria de Nazaré. Lá é um abrigo com garotos especiais. Fica na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Quem tiver a chance de visitar a nossa terra, faz um contato conosco, que aí vocês vão conhecer a nossa casa, o abrigo, o nosso trabalho. O pessoal aqui da casa tem o meu telefone até no umbral. Então, não é difícil me achar, não. E a visita é marcada comigo mesmo. Quando a gente fala em treinamento contra o medo, inicialmente é importante a gente conhecer um pouco da história dos estudiosos que vêm aprofundando sobre as questões do medo, para depois nós entrarmos no entendimento do lado espiritual. Otto Rank, que foi um dos discípulos de Freud, ele já aprofundava nos estudos do medo. E ele afirmava que o medo se iniciava quando a criança nascia no problema do corte do cordão umbilical, quando ele escreve o livro O Trauma do Nascimento. Em 1929, após o lançamento do livro dele, ele é expulso do círculo psicanalítico porque os profissionais da época, os psiquiatras e psicanalistas da época, não concordavam com essa postura de Otto Rank. Mas ele ainda batia na tecla que o susto que a criança tomava quando cortavam o cordão umbilical era o originário dos medos futuros que ela apresentaria na infância, na adolescência e assim sucessivamente. Daniel Stein, ele colocou um texto num livro que se chama Psicobiologia, as bases biológicas do comportamento. No texto dele, que se chama Fisiologia do Medo, ele coloca que o medo, ele tem um paralelo muito semelhante com a raiva. E ele dizia que os sintomas e as consequências no corpo são as mesmas. Quando a pessoa está com medo, ou quando ela tem raiva, a pressão sobe. A respiração se aprofunda, o coração acelera, montando um quadro de taquicardia. O intestino e o estômago envia um fluxo de sangue muito mais intenso para o sistema nervoso central, para o coração e para os músculos. E a partir daí ele colocou que, se as consequências eram as mesmas, então ainda que não tenhamos uma definição precisa, medo e raiva se aproximam muito. Stanislav Grof, no livro Psicologia do Futuro, na década de 80, ele já colocou o contrário. Ele dizia que medo se assemelha à ansiedade. E a raiva não tem nada a ver com medo. E aí ele coloca que tanto o medo quanto a ansiedade têm pontos positivos. Porque se a pessoa tem medo, desde que esse medo não exceda, o medo é previdente, o medo é cuidadoso. Por nós termos medo de sermos atropelados, a gente atravessa olhando a rua de um lado e de outro. Por nós termos medo de sermos mortos, não inventamos de andar desprevenidos ou descuidadosos em determinadas situações de aventura ou de risco. Então ele fala da importância de termos medo. E que o medo, ele é significativo nas nossas relações. E ele fala da ansiedade. Que a ansiedade, ela pode ser positiva ou negativa. Aquela ansiedade que é uma expectativa saudável, é uma ansiedade positiva. Aquela ansiedade que te traz
transtornos físicos, é uma ansiedade negativa. Mas este mesmo psiquiatra, Stanislav Grof, ele começa a apresentar uma veia reencarnacionista, quando ele afirma que, se nós não descobrirmos a causa do medo, é importante que a gente faça uma verificação no perfil kármico daquela criatura, avaliando o inconsciente profundo, para descobrirmos o porquê que aquele medo ocorre. Desta mesma maneira, trabalha para nós um outro médico psiquiatra, que a partir daí ele se aprofunda nas questões da reencarnação, que é o médico Brian Weiss, na obra Muitas Vidas, Muitos Mestres. Trabalhando com a paciente Catarina, ele descobriu que existe a reencarnação. Ele trabalha essencialmente as questões de medo, e nenhum dos medicamentos que ele utilizou com ela apresentaram respostas, a não ser quando ele a retornou para passado longínquo, vendo que a causa dos medos que ela trazia estavam relacionadas a outras reencarnações. Colocação semelhante, nós vamos encontrar de um médico cardiologista, Marco Aurélio Dias da Silva. Ele escreveu no seu livro Quem Ama Não Adoece, da editora Bestseller, ele coloca para nós que precisamos diferenciar o medo do pânico. O medo é uma fobia, o pânico é um pavor. O pânico pode gerar o medo, um medo não tratado pode levar ao pânico. Ele coloca isso no capítulo 8 da sua obra. E ele afirma mais. Ele coloca que o pânico, ele pode desenvolver de forma bastante específica 2 tipos de medo. A nosofobia, que é o medo de adoecer, e a agorafobia, que é o medo de locais abertos, medo de rua, medo de praça. Então, esse faz com que o pânico, faz com que a pessoa se restrinja ao ambiente da sua casa e inúmeras vezes ao ambiente do próprio quarto. Então ele vai fazendo a distinção das 2 colocações do medo e do pânico. O medo, diferentemente do pânico, ele pode ser sim, quando não tratado, ele pode ser sim o caminho que leva a situações panicosas. Mas o pânico, ainda não temos de forma clara e absoluta a causa do porquê que ele desencadeia. O que está em estudos é que a mesma medicação que tem se usado para quadros depressivos, também se usa para quadros de transtorno de pânico. Por quê? Porque o que está claro até agora para a ciência é que existe ali uma disfunção de neurotransmissores no sistema nervoso central. A falta de neurotransmissores na fenda sináptica, no encontro dos neurônios, provoca o quadro da depressão endógena. O excesso de neurotransmissores está em estudos se ele é o desencadeador da síndrome de pânico. Como os medicamentos vão estabilizar o sistema neuronal, então inúmeras vezes os medicamentos são semelhantes. Mas a espiritualidade vai trabalhar para a gente de forma muito mais aprofundada. Se nós nos atentarmos para o livro O Homem Integral, as obras que eu fui citando anteriores são obras que a ciência propõe. Mas no livro O Homem Integral, na psicografia de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, no capítulo 1, intitulado Fatores de Perturbação, Joana de Ângeles, ela coloca para nós 5 fatores de perturbação do nosso estado íntimo, de perturbação da alma: medo, rotina, solidão, ansiedade e a liberdade. Ela cita 5 fatores de perturbação. Aí ela já faz uma distinção entre medo e ansiedade.
E ela faz aquela mesma colocação que o psiquiatra Stanislav Grof falou sobre o medo e a ansiedade, só que ela aprofunda. Quando ela afirma que a ansiedade pode ser positiva, como pode ser negativa. A ansiedade positiva é aquela expectativa saudável de estarmos aguardando uma notícia, de aguardando uma resposta, de estarmos aguardando alguém que a gente não vê há 1 mês, 6 meses, 2 anos. Essa ansiedade não gera nenhum distúrbio físico, é uma ansiedade positiva. A ansiedade que provoca queda de cabelo, problemas de pele, úlceras duodenais, úlceras estomacais, essa ansiedade, ela já é negativa. Porque ela vai originando uma disfunção fisiológica no organismo. Essas disfunções, que têm como causa motivos ansiosos, gerou transtorno, essa ansiedade, ela é negativa. Então ela diferencia do medo, mas ela traz o lado espiritual do medo. Ela fala que existem medos que a gente mesmo cria nas nossas relações. A gente cria. E existem medos que têm a sua causa kármica. O que alguns desses psiquiatras que a gente fez referência afirmaram, embora não aprofundaram. Stanislav Grof não faz investigações reencarnatórias. Brian Weiss descobre a reencarnação com a sua paciente. Otto Rank, ele não faz nenhuma colocação a não ser no trauma do nascimento. E mais de 50 anos depois da publicação de Otto Rank, os médicos descobriram que não precisava de dar uma palmadinha no bumbum do menino. Ele não precisa de tomar a palmadinha para fazer um movimento respiratório. Ele não precisa. Se o oxigênio está sendo passado pelo cordão umbilical, a hora que cortar o cordão, ele vai tomar um susto. E nesse susto ele vai começar a respirar. Sem ter tomado uma palmadinha no bumbum, que pode deixar preservado para o futuro, porque ele vai tomar. Isso é da vida. Então ele não precisa de já nascer tomando. Ele vai tomar, o tempo dele vai chegar, na hora certa. Mas cortou o cordão, rompeu aquele fluxo sanguíneo que estava vindo pelo cordão, então, a partir dali, a criança, o pulmão vai dilatar. Essa colocação, ela já é mais recente, mas antigamente era feito o contrário. Porque o choro estimulava essa abertura dos alvéolos, dos pulmões. Mas a Joana de Ângeles, ela coloca para nós que o medo, quando não descobrimos a sua causa nas situações atuais, observemos as nossas dificuldades. Observemos as nossas dificuldades. Ela coloca que inúmeros medos, se não a maioria deles, ele tem como raiz as construções que a gente aprontou em outra época, e nessa reencarnação não foram descobertos, e nós nascemos com a imagem dos crimes que a gente cometeu, imagem gravada no inconsciente profundo. Então aqueles enganos que a gente cometeu, e conseguimos burlar as leis, burlar as regras, fugir das perseguições, enganar o sistema judiciário, tudo isso que a gente fez está gravado no inconsciente profundo. E a gente reencarna com aquela sensação de estar sendo perseguido. Aquela sensação de estar sendo vigiado. Aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer. Às vezes a gente passa a reencarnação inteira esperando alguma coisa que vai acontecer, que não acontece nunca. E a gente vive a sensação, a expectativa de algo. É uma perseguição que a gente sofre por situações que a gente cometeu lá atrás.
crimes, e ela coloca desta forma, crimes ligados à hediondez, e que as leis nunca descobriram. Esses crimes que ficam no silêncio para o judiciário, não fica no silêncio do nosso estado íntimo, muito menos para a nossa consciência, que diante da providência nos coloca como responsáveis do engano cometido. E aí a gente renasce com a sensação de medo, inúmeras vezes carregando encarnações e encarnações esta sensação. E aí, quando a gente pensa como nos livrar, nós vamos lembrar de uma colocação que está lá no livro Nosso Lar, quando o governador de Nosso Lar coloca que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e aí ele coloca que precisamos, ele fala no sistema de som da cidade de Nosso Lar, precisamos de aproximadamente 30 mil espíritos para fazer a segurança da cidade de Nosso Lar, para que os pensamentos negativos e os desencarnados que estão envolvidos no movimento da treva construída pela guerra, não tentem invadir a cidade. Para além das baterias elétricas que estavam em torno dos muros da cidade de Nosso Lar, precisamos de aproximadamente 30 mil espíritos para fazer a segurança da cidade. Espíritos incansáveis e destemidos. Na hora que André Luiz escuta essa informação do governador, ele está conversando com a Narcisa, e Narcisa fala com ele assim, ele fala para Narcisa assim, então vou me candidatar, porque eu tenho tempo, estou sem funções definidas aqui na cidade, posso fazer a segurança da cidade. E aí Narcisa fala com ele, meu filho, antes de você se candidatar, é necessário que você se matricule na escola do medo. Aí ele fala, escola do medo? Mas eu nunca ouvi falar que existe escola do medo. Eu estudei tanto na Terra e nunca ouvi falar nisso. E aí ela fala com ele, meu filho, a escola do medo nós temos aqui no plano espiritual. O medo paralisa a criatura. Se você tiver medo diante de uma necessidade de alguém que recebe a sua assistência, essa pessoa, por mais que você tenha conhecimento, ela não receberá aquilo que você precisa passar para ela. Então, uma pessoa para se oferecer nessa função que o nosso governador está pedindo, tem que estar absolutamente destemido de qualquer sensação de mal-estar e ou de perseguição. Então você ainda não pode assumir. Vamos aguardar um pouco até que você se matricule na escola do medo. E ele fica com aquela informação na cabeça. A escola do medo. E ele vai trabalhar no seu movimento de espiritualização, ele vai trabalhar o destemor nas relações para que ele possa ser, lá na frente, um serviçal útil diante das funções que os orientadores espirituais o solicitam. Quando nós começamos a trazer isso para o nosso ambiente físico, existem situações no dia a dia que nos provoca medo. Mas tem algo que mais nos atemoriza, que a gente prefere nem falar desse assunto, porque embora a gente tenha medo disso ou daquilo, tem coisa que a gente tem tanto medo que a gente nem fala. Que coisa é essa? A morte. Aí a gente evita até falar da morte. E se você estiver conversando com alguém e falar assim, engraçado, outro dia eu tive uma sensação. Eu estou pensando em comprar um lotezinho no cemitério municipal, ali, e lá vinham-se com esses assuntos. As pessoas não aceitam nem falar do assunto. Olha, vocês querem ver vamos fazer uma enquete entre nós aqui. Entre nós. Alguém já pensou em ganhar na loteria? Alguém já jogou?
Levanta a mão para mim, só quem já jogou. Não, deixa eu falar que tipo de jogo. Peraí. Pode ser da loteria federal, a loteria do estado, até bingo. Para não ter dúvida de que já jogou. Quem já jogou, levanta a mão. Eu acho que está quase todo mundo, né? Quem não levantou a mão é porque está com medo de se apresentar. É o medo. Mas vocês imaginem, todos nós já fizemos uma fezinha de qualquer coisa. Vamos pegar a Mega Sena. A possibilidade de uma pessoa ganhar na Mega Sena é de 1 para cada 50 milhões de possibilidades. 1 para 50 milhões. Mas a gente vai lá, faz a fezinha, você sonha, vai lá e joga. Possibilidade remotíssima. Nós já pensamos em casar. Quem não casou já pensou em casar. Quem está casado está pensando em separar. Quem tem um filho pensa se deveria ter 2. Quem está com 4 arrepende, devia ter tido só 1. Então, nós já pensamos numa série de coisas que são incertas. A gente já pensou se vai ter casa própria, se vai ter emprego fixo, se vai passar num concurso público, se vai montar o próprio negócio. Tudo isso que a gente já pensou é o incerto. A única coisa certa dessa vida é a morte. Quando vai falar da morte, não toca nesse assunto, não. Para. É a dificuldade que nós temos. Por quê? Porque o medo da morte, aí a gente vai pensar assim, mas é porque a morte vai nos descortinar o desconhecido. Mas por que é desconhecido se a gente treina para a morte todas as noites? Todas as noites, se a gente sai do corpo toda noite, com uma diferença que a gente volta. Aí tem gente que fala assim, não, mas eu quero desencarnar assim, igual um passarinho, dormindo. Dormiu, quando acordar, está morto. Passarinho, na minha época, hoje a proteção dos animais já não permite, mas muitos aqui são da minha época. Passarinho morria de pedrada. Hoje não. E não que eu seja da época dos cristãos, mas até ontem era assim. Eu quero morrer igual um passarinho. Inácio Ferreira coloca para nós que a maioria dos que desencarnam dormindo, tiveram acesso a determinados obsessores que os perseguem de forma tão avassaladora que quando eles encontram, eles tomam um choque no espírito que reflete no corpo e proporciona a parada cardiorrespiratória. A maioria. E a gente ainda olha para a pessoa que desencarnou, graças a Deus, desencarnou sem sofrer. E vai ser recolhido por quem? O sofrimento vai começar lá, mas é porque está na nossa cabeça que a morte é a consequência natural de quem está vivo no corpo. E nós vamos encontrar aquilo que a gente semeou aqui. Os frutos estão dentro do que a gente semeou. Minha tia, quando ela estava com 83 anos, ela teve um quadro grave respiratório. Quando eu fui visitá-la em casa, ela estava com a bala de oxigênio. E aí, ao visitá-la em casa, estava lá alguns primos, outros tios, em torno dela, vizinho, vizinha, e ela com a máscara de oxigênio. Eu não aguento mais, gente, eu vou morrer. E aí um falava, você não vai morrer, tia, para de falar isso, você não vai morrer, deixa de bobagem. Ela lá, com 83 anos de idade, eu vou morrer, gente, eu não aguento mais. Eu vou morrer. Aí uma
das vizinhas que estava lá falou assim: tia, você tem que pensar que a vida é uma laranjeira. E você é uma jovem que sobe aquele pé de laranja, colhe a laranja e chupa a laranja gostosamente. E ela tirou a máscara de oxigênio. Eu não aguento mais chupar laranja, gente, eu não aguento. Eu vou morrer, eu vou morrer. Cada um falou o que quis. Que não vai, porque não vai, deixa de bobagem, que a vida é a laranja. Eu falei assim: olha, tia, eu vou te falar uma coisa. Olha, a senhora vai morrer. Aí o povo: Emerson, para, Emerson. Eu falei: gente, deixa eu conversar com ela. Tia, olha, a senhora vai morrer. Aí ela tirou a máscara. Eu vou, meu filho. Vai, tia, vai. A senhora vai morrer. Mas em vez da senhora ficar falando que vai, e o povo aqui falar que não vai, para com isso. Começa a agradecer o seu anjo, 83 anos de vida saudável que a senhora teve. Começa a agradecer o seu anjo, a saúde que a senhora teve para ajudar a vovó a cuidar dos meus tios, seus irmãos. Agradece a Deus o filho que Deus te presenteou, que te trouxe num casamento absolutamente saudável, 3 netos, numa relação extremamente estável. Tia, agradece a Deus. Se a senhora agradecer a Deus, o seu anjo te leva muito mais fácil. Chegou a hora, a senhora vai. Está na hora. Em vez da senhora ficar lá falando vai, eles falam não vai, não vai. Não, vai. Aí ela tirou a máscara. Vou, meu filho. Vai, tia, a senhora vai. Ah, meu filho, que bom que você me entendeu. Colocou a máscara de oxigênio. Que a capeta viveu mais 2 anos. Que é só começar a rezar, nem morrer, não morre. Agradece que não morre, fica aqui. Então vocês imaginem, mas é o nosso custo de mal-estar que a gente vai alimentando. São as dificuldades que a gente vai se prontificando. Agora vocês imaginem, se o medo está relacionado a situações construídas lá atrás, treinamento contra o medo significa que a gente precisa ousar. Quem não ousa, não vence o medo. Não tem jeito. É uma pessoa que quer emagrecer sem fazer nenhum tipo de restrição alimentar e sem atividade física. Não tem jeito. Não, mas eu vou tomar um remédio. Tudo bem, o remédio, mas o remédio também te adoece. Ele pode até te emagrecer. Aí você vai ficar magra, porém doente. Porque não fez nenhum tipo de reeducação alimentar em nenhuma atividade. Eu quero vencer o medo sem ousar. Ah, mas eu quero casar sem conhecer ninguém. Não tem jeito, gente. Ah, não, então se eu vou ter que ousar, eu prefiro ficar com medo. Então tá bom. Então eu vou passar a encarnação inteira com medo. E o nosso principal medo, que é da morte, já é uma dificuldade que a gente tem que trabalhar. Veja bem, existem 2 tipos de morrer. 2 formas de morrer. Uma é breve, é aquela que você tem um mal-estar, tem uma parada cardiorrespiratória, morre, pronto, acabou. Um mal súbito, cai, morre. Que muitas vezes, em sono, pode estar ligado a algum reencontro. Ou, na maioria das vezes, no campo físico, não. É um mau funcionamento do próprio organismo. Esse é o primeiro tipo de morrer. O segundo é aquele. Você adoece, vai para o hospital, interna, faz uma cirurgia, melhora, sai do CTI, vem para casa, depois piora, volta para o hospital, faz outra cirurgia, sai do CTI, melhora, fica na enfermaria, depois piora, volta para o CTI, depois melhora, vai para o quarto, depois do quarto, volta para casa. E assim você vive 8 anos. E aí desencarna. 2 tipos de morrer. Quem prefere o primeiro tipo, levanta a mão para mim. Gente, pode levantar a mão. O povo não está levantando a mão porque eu sei por quê. Vocês estão achando que no final
eu vou eleger quem levantou a mão. Não vou não, gente. Só estou fazendo uma palestra. Quem prefere morrer de forma breve, sem dar trabalho para ninguém, levanta a mão. A maioria abaixa a mão. Quem prefere o segundo tipo? Adoece, piora, agrava, vai, faz cirurgia, volta. Quem prefere o segundo tipo? 8 anos, 12 anos ali naquele mal-estar. Perde o controle dos esfíncteres, os músculos já não funcionam. Aí alguém troca a sua fralda e você fica 5 anos sendo trocado. Quem prefere o segundo tipo, levanta a mão. 1, 2, 3. Então veja bem. Quando eu estava vindo para cá, eu conversei com Deus Thanatos, que é o Deus da morte. E nós temos uma certa facilidade de diálogo, tem até uma certa intimidade com ele. E eu falei com ele assim: o senhor me conhece. E o senhor sabe que eu quero morrer de forma lenta. Quanto mais lento, melhor. Me deixa aqui. E aí ele falou assim: é isso mesmo, meu filho? Isso mesmo. Eu quero morrer de forma lenta, adoecer, piorar, agravar, vai para o hospital, depois volta, depois piora, depois perde o controle dos esfíncteres. Quem estiver convivendo comigo vai ser uma beleza, porque vai evoluir numa velocidade que vai ter paciência, vai ter que cuidar, vai me trocar, vai me banhar, vai ser uma beleza. 5, 8, 10, 15 anos. Então me deixa aqui, por pior que eu esteja. Ele olhou para mim e falou assim: e o que você me oferece a troco do teu pedido? Eu falei com ele: eu estou indo para uma palestra e vou arranjar para o Senhor esta noite mesmo vários adeptos. Então, aquelas pessoas que querem morrer de forma imediata, podem se levantar e saindo devagar, porque o Deus Thanatos, o Deus da morte, está ali fora esperando. E eu vou pedir para sair de um em um, para não tumultuar a morte. Porque é o nosso receio, o nosso grande medo é exatamente do morrer. É o nosso medo. A gente precisa se preparar, não é necessariamente quando a hora chegar. A gente precisa se preparar todos os dias. Todos os dias. Quando Emmanuel coloca para nós: ai, se os jovens soubessem e se os velhos pudessem. Porque os jovens podem, mas não sabem. E os velhos sabem, mas não podem. Então, nós precisamos de utilizar as nossas energias, de utilizar as nossas forças, de fazermos essa comunhão com os jovens e com o estado juvenil que nós ainda temos dentro de nós, para fazermos o movimento de encorajarmos-nos e encorajá-los para fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer esse movimento, porque essa hora vai chegar. O próprio Emmanuel coloca para nós: viva cada minuto da sua vida como se fosse o último. Santo Agostinho, avaliando para nós a resposta da pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, sobre o conhece-te a ti mesmo, ele pede para a gente fazer 4 avaliações. Primeiro ele coloca: quando você colocar a cabeça no travesseiro, avalie as suas relações daquele dia, para corrigir no dia seguinte aquilo que você sentiu que não foi adequado. Segunda avaliação: se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente mais para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão. Porque os inimigos não têm nenhum motivo para te agradar. Terceira avaliação: o que você tem... Ainda não é a morte, é só uma tosse. Eu ainda estou em trabalho e eu tenho um acordo com Deus Thanatos. Então, terceira avaliação:
O que você tem feito em relação ao próximo, a Deus e a si mesmo? Quarta avaliação. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Mas vocês estão me olhando com uma cara de quem? Essa noite eu não vou mesmo? Não adianta. Coisa da nossa cabeça. Porque a hora mesmo nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, preparemo-nos para a morte no dia a dia, fazendo o melhor que a gente puder. Uma pessoa estava em coma há 14 anos. O Chico foi visitar este amigo que estava em coma há 14 anos. Os familiares deste amigo de Chico Xavier colocaram para ele assim: Chico, os médicos disseram que ele não tem a menor possibilidade de retornar à vida de forma saudável. E até nos sugerem o desligamento dos aparelhos vagarosamente, porque são 14 anos onde ele já tem várias lesões, inclusive neurológicas, que vão deficitá-lo caso ele retornasse. E aí o Chico coloca: olha, o nosso orientador Emmanuel está aqui conosco, e ele está nos dizendo que ele está em coma há 14 anos, porque os orientadores espirituais o colocaram em coma. Porque já era para ele ter desencarnado há 14 anos atrás. Mas como ele tem méritos desta encarnação, pelas tarefas, pelas atividades, pelos trabalhos que ele se envolveu, ele tem méritos. Isso faz com que ele entre em coma. Porque se ele já tivesse desencarnado, ele tem inúmeros inimigos de passado que o descobriram no corpo físico e estão aguardando por ele. Colocá-lo em coma foi o melhor que os orientadores espirituais puderam fazer. Porque enquanto ele fica em coma, muitos dos inimigos já desistiram de esperar, foram embora. Estão cansados. Mas ele vai ficar em coma mais um tempo, para que outros ainda que estão esperando, desistam. Nós, quando vemos a pessoa nesse estado, que aí a família pergunta para o Chico como que ele estava do outro lado. E aí o Chico responde: ele está lúcido, estudando e consciente da necessidade de ficar no corpo físico. Lúcido. Nós, inúmeras vezes vemos a pessoa nesse quadro, agonizando, e adoece e melhora, e adoece e melhora, adoece e melhora. A gente fica: meu Deus, no estado que ele está, o melhor é desencarnar. E a gente ainda acha que desencarnou, a gente ainda fala assim: descansou. Está na nossa cabeça. Nós não sabemos se descansou. Porque o descansar depende dos vínculos. O descansar depende daquilo que fez aqui no corpo físico. O descansar depende de quem vai recebê-lo no plano espiritual. O que é o descansar? Então, preparemos-nos e preparemos os nossos familiares. Preparemos e preparemos os nossos amigos para a nossa saída. A gente não precisa falar disso, mas não precisamos nos escandalizar quando o assunto vier. Desenvolver o assunto naturalmente. Falar da morte é simplesmente apresentarmos-nos destemidos. Porém, estarmos destemidos depende de não carregarmos a culpa de determinadas situações que a gente inúmeras vezes cometeu a título de enganos nessa encarnação. Ah, Emerson, mas no passado eu já fiz isso, eu fiz aquilo. O que nós podemos fazer a partir de agora? O que nós podemos fazer? Conta-nos, irmão Jacó, no livro Voltei, que ele estava numa praia, junto com mais
3 outros espíritos que desencarnaram e eles estavam aguardando os orientadores espirituais que estavam vindo para recebê-los. No momento que chega, estavam então 4 espíritos desencarnados, Jacó e mais 3. E aí, quando vem recebê-los, Dr. Bezerra de Menezes, irmão Andrade e Marta, a filha de Jacó, que já estavam no plano espiritual. Quando vem para recebê-los, Dr. Bezerra faz com eles uma prece e eles começam a seguir por uma ponte sobre o umbral. Quando eles estão atravessando a ponte, eles veem vários espíritos que estão aguardando do outro lado da ponte, parentes, amigos que aguardavam por eles. Naquele momento que eles veem os espíritos, uma pessoa que estava entre os 4, quando ele vê os parentes do outro lado, ele começa a gritar: eu não posso passar por essa ponte, porque eu matei na terra. Quando ele fala que ele matou, os espíritos que estavam no umbral olham para a ponte e começam a gritar: criminoso não passa, criminoso fica aqui entre nós, criminoso não passa. Dr. Bezerra de Menezes reúne o grupo, fazem uma nova prece e continuam atravessando a ponte e avisa para o grupo: se entrarmos em sintonia com aqueles que estão nas regiões de sofrimento, seremos naturalmente atraídos por eles. Mantenhamos-nos em prece. E eles continuam atravessando a ponte. Marta, que estava de braço dado com o pai, Jacó pergunta para Marta assim: minha filha, este homem cometeu um crime quando ele estava na terra? Cometeu, papai. Cometeu. Quando ele estava encarnado, ele cometeu um crime por motivo banal. E ele se arrependeu tanto do crime que ele cometeu, que ele começou a trabalhar em favor do próximo, e ele viveu mais 30 anos após o crime cometido. Isso deu a ele a mesma condição que o senhor está tendo de passar por essa ponte, embora o senhor não tenha cometido nenhum crime, mas trabalhou 52 anos consecutivos dentro do movimento espírita. Vocês dois estão passando em condições de igualdade. Isso não o isenta das consequências do crime, mas os 30 anos de dedicação ao próximo que ele se comprometeu, foi a forma que ele conseguiu para trabalhar a culpa que ele tinha instalado em si e o medo das consequências do engano que ele cometeu. 30 anos de trabalho. Então, se nós queremos alguma coisa diferente, façamos também diferente. Einstein, ele dizia que a gente levanta, faz as mesmas coisas todos os dias, pegamos o mesmo itinerário, repetimos as mesmas atividades, terminamos o dia esgotado, e no final de uma semana a gente diz assim: mas não acontece nada de novo na minha vida. Mas você não está fazendo para que alguma coisa de novo aconteça. Não que a gente não precisa, que a gente não necessite da rotina. Tanto que a Joana de Ângeles fala da importância da rotina. Mas a rotina da disciplina, a rotina das tarefas, a rotina do trabalho, a gente precisa. Mas se a gente quer algo novo, a gente tem que lutar para vencer aquilo que está velho. Eu não preciso esperar um novo acontecer, porque não vai acontecer se eu não fizer movimentos diferentes. Então, façamos movimentos diferentes. Façamos. Encorajemo-nos no movimento que estamos vivendo, que é de transição do planeta. Encorajemo-nos. Nós sabemos do tamanho das dificuldades que estão assolando o nosso planeta, mais ainda o nosso país. Todos nós sabemos. Mas isso não é motivo que a gente se desanime. E nem motivo de nós fortalecermos o medo. A tal ponto que a Joana de Ângeles coloca para nós que não é para a gente se atemorizar,
na mensagem A Grande Transição, quando ela fala dos excessos que estão acontecendo hoje e das mudanças climáticas, geográficas e, acima de tudo, morais nas relações. Ela fala, não é para a gente se atemorizar, porque o máximo que vai acontecer em movimentos de catástrofe, de mal-estar e tal, é a gente morrer. Para que a gente vai ter medo? A própria Joana fala dessa forma. Então não é para a gente se atemorizar, é para a gente se envolver com as atividades. É para a gente se envolver com o melhor que a gente puder. O melhor treinamento contra o medo é a gente não se isentar das situações que nos proporcionam. Não se isentar. É a gente não fugir. É o melhor treinamento. Conta-nos a história de um sacerdote. Aliás, a curiosidade em cima dessa história, ela aconteceu num texto do livro Os Mensageiros, quando André Luiz, visitando o posto de socorro dirigido por Alfredo, André Luiz vê uma tela da imagem de São Diniz. Quando ele vê a tela da imagem de São Diniz, ele fala assim, mas é São Diniz? Essa aqui é uma cópia fiel da tela que está exposta em Paris. E aí, ele conversando com Alfredo fala assim, não é esta que é uma cópia fiel, é a que está em Paris, que é uma cópia infiel desta que você está vendo aqui. Porque esta pintura tem luminosidades, tem o traçado muito mais delicado do que aquela que você conhece lá de Paris. Porque essa tela foi pintada por um pintor das Gálias antigas, que esteve aqui conosco no aniversário da cidade de Nosso Lar, quando a cidade de Nosso Lar foi visitada por este que é São Diniz. E quando o pintor estava aqui e viu a chegada de São Diniz, ele retratou em tela o martírio deste santo. Mas futuramente, a gente foi visitado por Florentino Bonat. E este pintor na terra, que nos visitou em sonho, não descansou enquanto não retratou esta pintura que você conhece, que está hoje exposta no plano físico. Essa é a história que está no livro Os Mensageiros. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Como que André Luiz, perguntei na comunidade católica, perguntei pessoas que eu conheço do movimento católico, eles mal escutaram falar quem era São Diniz. São Diniz, o dia dele para a igreja é 9 de outubro. E eu fiquei com isso na cabeça, gente, mas quem é São Diniz? Por que a igreja não fala de São Diniz? Porque os católicos, muitos, na sua grande maioria, não conhecem. E aí eu perguntei a um amigo, que é um padre, que trabalha em Aparecida, e ele colocou para mim que não falam de São Diniz, porque a igreja não tem como explicar o fenômeno São Diniz. Perguntei a uma colega, que é professora da Universidade Católica, mestre em educação, doutora em teologia, e ela é espírita, por que eles não fazem referência a São Diniz? E ela me fez as mesmas colocações, sem conhecer este amigo que é um sacerdote. Fui e aprofundei quem era São Diniz. São Diniz foi martirizado no ano 258 da era cristã, no Império de Valeriano. Quando ele entrou em Roma, foi pedido a ele para negar, para derrogar todas as afirmações que ele fazia sobre o Cristo. E a fala dele era tão convincente que ele atraía centenas de pessoas para uma pregação dele. Ele convertia milhares de pessoas para o cristianismo. De tão convincente que era a fala dele. Quando ele entra em Roma, ele é cobrado para não falar a respeito do Cristo e até para voltar atrás naqueles dizeres. E ele se compromete a não voltar atrás, ainda que ele pague com a própria vida. Ele é levado para um templo e vai passar pela degola. Quando ele é degolado, na tela
tem um outro santo que está sendo degolado, que é São Eleutério. Mas o que é interessante na história de São Diniz é que quando ele é degolado, a cabeça dele cai e ele se vira na direção da cabeça, olha para a cabeça. Vocês têm noção que quando a cabeça vai, o olho vai junto? Vocês têm noção? Tá ótimo. Por quê? Porque a cabeça dele cai, ele se vira na direção da cabeça, caminha até a cabeça 2, 3 passos, pega a cabeça dele, coloca a cabeça na altura do tronco, passa por aqueles soldados que o degolaram, segurando a cabeça, virada para frente, sai do templo, caminha até o outro lado da rua, aproximadamente 100 a 200 metros, entra num templo de oração, coloca a cabeça do lado, cai e morre. Ninguém explica esse fenômeno. Tanto que a imagem que a igreja apresenta é uma estátua sem cabeça e essa mesma estátua segurando a cabeça na altura do tronco. É a imagem de São Diniz e essa tela está na internet. Ele era um destemido, não importasse se alguém dissesse para ele que ele pagaria com a própria vida. Porque a fé que ele tinha no Cristo, ela era tão grande, o amor que ele tinha era tão intenso, o que importava os dizeres das pessoas? O que importava a ameaça das pessoas? Ele iria pagar com a própria vida, mas ele estaria saindo da vida física para a vida plena. Então, ousar é o caminho que nós temos. Ousar. Com prudência, com vigilância, ousar. Contar com a ação da espiritualidade no nosso movimento interior. Contar com a ação de Deus no nosso dia a dia. Contar com a ação de Deus na nossa caminhada. Quando nós colocamos da providência divina sobre nós, nós devemos nos atentar que a melhor forma de conquistarmos essa ajuda é abrir espaço para a sintonia com os Espíritos. A oração. André Luiz coloca para a gente começar o nosso dia em oração. No capítulo 1 do livro Sinal Verde. Mas se nós não tivermos o hábito de orar, diz André Luiz, façamos uma corrente de pensamentos positivos em torno das nossas atividades diárias e das pessoas que convivem conosco. Mas Rabindranath Tagore coloca para nós sobre a importância dessa reflexão, da ação de Deus no nosso dia a dia. E ele coloca assim: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nível sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia?
e um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos. Sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me põe de joelhos e contemplo abismado, e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo, quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenham valido as nossas reflexões desta noite, até uma volta, se Deus quiser.